Bem, eu hoje só queria falar aqui um bocadinho sobre fotografia a preto e branco. No analógico, nós recorríamos sempre a filmes adequados ao preto e branco. Aqui no digital, nós à partida, quando captamos imagem, podemos decidir logo à cabeça que a imagem venha só a preto e branco. Mas não é a melhor atitude, porque isso limita-nos muito ao número de tonalidades de cinzento que temos disponíveis. E como sabem, portanto, aqui em fotografia digital, se for a preto e branco, nós estamos a trabalhar com um único canal e esse canal só tem 256 tons diferentes de cinzento. Isso faz com que, quer dizer, 256 tons de cinzento são suficientes, manifestamente suficientes para fazer uma fotografia a preto e branco, mas na captação da imagem há uma série de gamas de tonalidades associadas às outras cores, ao vermelho, ao azul, ao verde, que acabam por ficar praticamente todas com a mesma tonalidade. E isso limita-nos depois na possibilidade de nós podermos editar imagem. Eu vou-vos mostrar aqui, se o anfitrião me deixar compartilhar a tela. É verdade. Vou-vos mostrar aqui em edição o que nós podemos fazer. Portanto, como sabem, à partida, qualquer uma das fotografias a cores tem sempre 3 canais, pelo menos. Pronto, isto, se nós tivermos hipótese de ir buscar cinzentos a cada um destes tons, já ganhamos substancialmente mais do que se estivermos a trabalhar exclusivamente com fotografia captada logo à cabeça a preto e branco. Bom, captando a fotografia a cores, como é que eu posso resolver esta situação na transformação a preto e branco? A maneira mais simples e que é, no fundo, o que corresponde a quando nós dizemos à máquina que queremos trabalhar exclusivamente a preto e branco, será quando viemos aqui ao Image Mode, decidir logo à cabeça que queremos isto em grayscale. Pronto. E a gama de cores disponível passa a ser esta. Não temos outra. Outra das opções passará por vir aos canais e escolher um deles. E aqui temos já tonalidades bastante diferentes umas das outras. Pronto, e mediante o nosso interesse, quer dizer, podemos centrar por uma. Se eu só tiver esta selecionada, quando eu faço aqui o Save Image, ela vai-me gravar exclusivamente a informação deste canal, que é o que está ativo, despreza aos outros. E, portanto, a partir daqui, passamos a ter uma imagem a preto e branco. Isto não é JPEG, ele está a pedir outras coisas. Bom, ponto, passamos a ter uma imagem exclusivamente a preto e branco. Outra das opções passa por... Vamos pôr os canais ao lado, quer as layers. Passa por... Vamos buscar esta outra imagem. Passa por juntar uma camada de ajuste de saturation, portanto, saturação. E aqui o que vamos fazer nas propriedades será dessaturar por completo a imagem. E reparem que a variabilidade de tonalidades já é bastante diferente umas das outras. E aí, quer dizer, em face de estes vários processos, nós acabamos sempre por optar aquilo que mais nos interessa para fazer ressaltar o assunto que nos interessa. Outra das opções será o vir
juntar-lhe uma camada de ajuste de preto e branco. E esta, para mim, é sempre a melhor. Porque eu aqui passo a ter, nas propriedades, passo a ter 6 canais que eu posso manipular e acertar numa tonalidade que mais me interessa, dentro da variabilidade de tons que aqui tenho. Assim, eu posso aclarar um bocado o vermelho. Reparem que passei a ter mais volumetria aqui. Se escurecer aqui um bocadinho o amarelo, ele passa a ter uma volumetria também diferente, e por aí fora. Portanto, posso aclarar o verde, aclarar o fundo. Pronto, percebem? Portanto, eu tenho, ao usar este processo, eu tenho sempre uma panóplia muito mais diversificada de tonalidades de cinzento, que no fundo corresponde aos 3 canais, que cada um tem 256 tons, mas que eu aqui, através destes 6 cursores, que estão distribuídos por 6 diversas gamas de tonalidades, tenho a hipótese de conseguir arranjar um ordenamento tal de cinzentos que me permita favorecer o assunto que eu estou a tratar. Pronto, isto era um aspecto que me parece que é importante para quem está a trabalhar com fotografia, ter, e que gosta de fazer fotografia a preto e branco, ter a hipótese de ir buscar muito mais tons de cinzento, ou muito mais variação de tonalidades de cinzento, e com isso arranjar maiores contrastes, melhores nitidezes, com estas variações, fazendo sempre a captação da imagem a preto e branco. Vou-vos mostrar só um exemplo do que eu estava a falar. Reparem que escolhi propositadamente uma fotografia que tenha as 4 cores fortes principais. Não é? Vamos ver aqui um caso prático, que se trata do dendleão. Pronto, este é um caso em que a utilização deste processo de camada de ajuste de conversão a preto e branco nos favorece bastante. Isto porque a imagem é toda ela sob o verde, mais claro, menos claro, um bocadinho mais de amarelo, mas quer dizer, toda ela é verde. Ora, se eu, à partida, transformar isto logo em preto e branco, nunca tenho uma volumetria, mesmo que eu vá aqui escolher por canais, nunca tenho uma volumetria suficiente. Se eu for fazer o grayscale, a mesma história, não é muito eficaz. Se utilizar aqui o tal conversor a preto e branco, eu passo a ter hipóteses de poder, por exemplo, clarear mais aqui a cabeça, escurecer um bocadinho todos os verdes para criar mais realce. Este nem age, este também não, e este também praticamente não reage. Reage só aqui em baixo. Mas só na utilização destes 3 canais eu já consigo arranjar uma gama de tonalidades que me faça sobressair o dendleão, que é aquilo que me interessava. Estão a ver a vantagem de podermos usar este processo, está sobretudo aqui. Existem outros processos, mas enfim, de todos eles, o que me parece ser mais execuível
será este. Depois podíamos usar a dessaturação associada a controle de níveis, por aí fora, mas ainda assim parece-me que este é o processo adequado. Se eu juntar aqui um corretor de níveis, eu consigo buscar mais altas luzes, até conseguir buscar um bocadinho mais de contraste. Portanto, isso é outro dos aspectos que na edição de imagem devemos ter em consideração. Associar várias ferramentas para conseguirmos obter o fim que desejamos. E pronto, eu acho que a semana passada fiquei de vos enviar ficheiros que não enviei. Não foi? Eu não recebi. Recebeu? Mas como não, os primeiros, não sei. Como? Eu não recebi, mas como também não recebi os primeiros... Eu não recebi nada. Pois quem recebeu foi a Mena, pelo menos, porque ela depois encaminhou-nos. Sim, Isso foi os primeiros, agora não recebi mais nada. Sim. Pois não recebeu, porque eu esqueci-me disso, lembrei-me agora quando o Nuno abriu aqui, quando mandou o mail para abrirmos a sessão. Eu mando-vos isso agora, juntamente com estes vídeos, este da manipulação do dendro-leão e o outro que, no fundo, é a explicação daquilo que eu estive a falar, para que fiquem, pronto, com uma solidez maior na resolução destes casos. E por hoje não tinha assim mais nada, porque depois, para a semana, gostava de fazer aí umas brincadeiras, portanto, conseguirmos fazer uma coisa que de vez em quando sofre o efeito de moda, de vez em quando aparece e depois desaparece, que é misturarmos fotografia a preto e branco, ou partes da fotografia a preto e branco em fotografias a cores. E outra passa por fazer o contrário. Portanto, em fotografias preto e branco, conseguirmos pintar as fotografias. Isso tem a ver um bocadinho com algumas coisas que já tivemos a ver ali na sessão anterior, mas que, pronto, depois na próxima sessão eu explico isso com mais precisão. Vou interromper aqui o partilhamento. Dúvidas eu suponho que não há, porque esta história, quer dizer, a gente abre o computador às 3 horas para aturar o gajo e depois, bom dia, às 4 e temos ali a sopinha para fazer, a casa para arrumar, o cafezinho da vizinha, e a coisa passa. Não E não há grandes práticas nestas áreas e isto carece de muita prática. Há uma pergunta Muita aqui prática, muita dedicação e muito amor, muito carinho com o software. Aliás, como em tudo. Ninguém me ouve? Estou a ouvir. Estás-me a ouvir. Tu não usas, seja nos canais, seja na imagem de base, o brilho e contraste, brightness e contraste? Eu utilizo, mas eu dou sempre preferência para já trabalhar com níveis, é preferível. Aliás, o ideal nem é os níveis, o ideal é trabalhar com curvas, só que é muito mais no arame trabalhar com as curvas. Eu trabalho pouco com as curvas, trabalho mais com os níveis. E ir buscar, na saturação eu consigo ir buscar os brilhos também. Okay. Quando eu chamo a saturação, na saturação também tenho hipótese de controlar a luminosidade, porque ele tem 3 canais. Normalmente a gente utiliza só o da saturação, mais ou menos. Mas tens a possibilidade até de alterar a gama de tons no canal de cima, no RU, e no de baixo tens hipótese de ir buscar mais luminosidade, menos luminosidade, por aí. Eu por acaso nunca uso a saturação. Uso os canais, só nunca uso. Depois é assim, nós estamos a tratar a fotografia ainda de um modo muito inicial, porque, de uma maneira geral, por exemplo, eu quando faço fotografia a sério, os fecheiros base são sempre fecheiros RAW. E
esses fecheiros RAW, quando eu usava no Photoshop, ele desencadeia primeiro uma subrotina específica do RAW. Eu depois vou-vos mostrar isso e vamos falar um bocado sobre isso, só que um bocadinho mais tarde e depois de ganharem, pronto, alguma ligação à filosofia de trabalho do Photoshop. Eu, nessa subrotina, tenho hipótese de controlar uma série de coisas, montes de coisas. Os contrastes, a nitidez, a exposição, o brilho, a intensidade de cor, porque para além da saturação também temos hipótese de trabalhar exclusivamente com a intensidade, enfim, uma série de instrumentos muito preciosos que esse pré-Photoshop tem para esta componente de edição. Depois, enfim, depois no Photoshop faço a manipulação, isso é outra conversa. Agora, para trabalhar imagens, quer dizer, se é para fazer fotografia a sério, epá, vamos trabalhar com RAW, de maneira a podermos fazer as coisas com bastante eficácia. Agora, aqui, dentro do Photoshop, ok, eu posso... há pessoas que trabalham, em vez de virem buscar o Hue Saturation, vão buscar o brilho contraste. E não trabalham com os níveis, trabalham ali. Pronto, quer dizer, mas isso também depende um bocado da personalidade de cada pessoa que está a tratar a fotografia, porque, como já perceberam, o Photoshop é imenso, isto é um mundo. E eu costumo dizer isso aos meus alunos e digo-vos a vocês também. É rara a vez que eu vá tratar uma fotografia que a trate exatamente da maneira que tratei a anterior. Também está sempre muito dependente até do meu estado de espírito e da parte emocional e como é que reajo em relação ao software. Agora, é interessante que eu dou por mim quase a falar com o software. Ou seja, a empatia que se consegue criar com aquela porcaria é muito grande. E, quer dizer, e depois, às vezes, até escrevo aqui no ecrã, assim por baixo. Não te esqueças que isto é simplesmente lógica matemática, porque nós estamos a tratar a fotografia. Epá, mas o que está lá dentro é lógica matemática. São pequenos impulsos elétricos, não é? Que ou estão ativos ou estão desativos, e isso é que vai matematicamente construir aquela imagem. Não é? Aliás, isso quando eu comecei a tratar fotografia digital, às vezes ria-me sozinho, porque pela primeira vez eu achava que agora já ia uns totós, já ia inventar umas coisas. Mas o interessante da arte digital é que ninguém é dono de nada. Porque aquilo são pequenos impulsos elétricos que são gravados numa superfície magnética. Né? Como é que nós temos hipótese de chamar a nós a autoria do que é que seja? Né? Aquilo é tão volátil. Né? Agora parece que não, que há aí uns heróis que conseguiram, uns galeristas, gente ligada às galerias, que conseguiu criar um fecheiro ainda melhor que o RAW, que não permite manipular, portanto, permite que quem o crie o chame como seu e ninguém possa entrar dentro dele. Que eu acho uma aberração, porque eu acho que essa coisa de trabalharmos com a cabeça é uma coisa que tem que ser social, não é uma coisa que tenha que ser individual. Começa por ser individual. Isso? Tem muito a ver. Se o indivíduo cria de facto, não há razão nenhuma para impedir que os outros mexam no trabalho anterior. Uma pessoa já está no passo seguinte. Exato, quer dizer, enfim, mas isso são aquelas guerras dos teus amigos galeristas que nos comem as papas na cabeça. Eu já tenho denunciado muita coisa relativamente às questões do controle. Mandei-te um vídeo que tem a ver com os teus diálogos com o Photoshop.
Sim. Eu vou-vos mandar isso agora. Portanto, os atrasados e os dois